Olá, olá! Estamos ao vivo. Cada coisa que a gente faz com o Covid. Vamos agora começar uma live incrível sobre esse filme A Felicidade Não Se Compra. Temos uma convidada importantíssima, que é a famosa Teca Bordini, para introduzir conosco esse tema tão legal, tantos temas que são suscitados a partir desta obra de arte que é esse filme. Deixa eu ver se já deu certo aqui. Teca! Gente, vocês não sabem. Deixa eu ver, Teca, fala aí para ver se dá certo o seu som. Tá tudo certo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, Tudo ótimo. certo. Vou chamar aqui o senhor Ney Kloster, porque ele não perde uma live, ele quer estar sempre junto. E ele tá super fã desse filme. E ele também quer fazer os seus apartes aí. Seus aportes, seus apartes, todas. E agora já está aqui Olá, conosco. tudo bom, Teca? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo. Né? Então Nossa, a temos gente tem. a sorte, né, de ter assistido esse filme recentemente, graças aí a Brasil Paralelo, né? O pai até tinha assistido já há mais tempo. Eu confesso que eu não me lembrava, talvez quando eu, sei lá, muitos anos atrás, mas é um filme com muitas qualidades, não é, Teca? Você que é da área aí pode... gostaria que você se apresentasse com todo o seu currículo de cinema, e aí depois a gente já entra na parte técnica e depois já também na parte educacional aí, porque o nosso filme tem muito o que nos ensinar, certo, Teca? Tá com você. Vamos ver. Tem uma travadinha ali. Qualquer coisa já retomamos aqui, senhor Ney. Estamos... Cadê aqui? Eu acho que travou um pouco a Teca lá. Ah, ela voltou aqui de... Deixa eu ver. Acho que ela vai entrar outra vez. Voltei. Foi. Oba, Ai, agora sim. Mas Nossa voltei. convidada de honra, diz aí, Teca. Eu sou a Teca, né? Eu me formei em cinema pela Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo. Fiz um mestrado em roteiro na Itália, na Católica de Milão. E atuei como roteirista aí por um tempo, né? Mas comecei minha carreira no trabalho da distribuição ainda lá na faculdade. E agora eu voltei, não exatamente com distribuição, mas mais exibição, né? Agora eu trabalho por uma plataforma de streaming, que é a PPC, que é a plataforma de streaming da Brasil Paralelo. Então eu faço toda essa parte de gerenciamento de conteúdo, né? Eu cuido de todo o conteúdo que está lá, né? Faço essa parte de seleção, de produzir um material em cima desse conteúdo. Porque, como vocês, também é educacional, né? Então a gente não quer que as pessoas simplesmente assistam um filme, mas que elas assistam um filme e tirem, né, algo daquele filme para a sua vida, porque senão não existe sentido, né, da gente consumir um entretenimento e aquilo não ter uma aplicação, né, na nossa vida. E acho que esse filme, ele foi um filme que, desde que eu entrei, né, para fazer esse trabalho, que é um trabalho muito bonito, muito gratificante, foi um dos filmes mais pedidos, assim, né? As pessoas pediam muito por esse filme, acho que também porque ele é um filme que nós mesmos divulgamos muito, a gente falou muito sobre ele, porque acho que ele tem algo que transcende o tempo, né? É um filme de 1946, então ele é mais velho que qualquer um de nós aqui. E mesmo assim ele continua a nos dizer coisas, né? Coisas muito profundas sobre nós. E não importa que ele é preto e branco, que todo mundo que está lá naquela tela já não está mais aqui entre nós. Aquilo continua a nos comunicar, né? Eu acho que isso é a maior prova de que um filme é uma obra-prima. Quando o filme consegue transcender o tempo, transcender todas as limitações técnicas e continuar a conversar com a gente como se fosse um amigo muito próximo, né? E eu acho que esse filme é muito isso.
Exatamente. Então, é um filme que trata, né, enfim, a gente tem aí todo um roteiro muito bem feito também, né? Falando em roteiro, acho que você é a pessoa mais qualificada para falar um pouquinho sobre essa construção, né? Até porque mexe muito com o sentido da vida, né? O tema do legado, né? O tema do porquê que nós estamos no mundo, né? Que é um tema que a gente vai explorar mais aqui no miolo da nossa live. O pai já me olhou e falou, eita, adiantou a parte, né? Mas eu queria que você falasse, Teca, também aqui um pouco sobre a parte, né, de qual foi, por que o diretor teve essa ideia, se essa ideia colou logo no início, se vendeu, se foi um filme que as pessoas buscaram logo no início, ou se foi deixado de lado. Um pouquinho sobre essa parte da construção da obra, assim, né? Claro. Então, esse filme, ele é muito interessante, porque ele é o filme da vida, né, do Frank Capra, assim. Ele passou a vida toda dele querendo fazer esse filme. Ele teve ali uma carreira... Ele primeiro começando, assim, um pouco sobre a história dele. Ele é um italo-americano, né, um italiano nascido na Itália, que migrou com a família para os Estados Unidos ainda criança. Então, ele tem essa questão cultural e religiosa também, né, do catolicismo muito forte, porque ele vem de raízes italianas. E ele cresceu ali na Califórnia, numa família relativamente humilde, assim, né? O pai dele era um trabalhador, ele também teve um trabalho ali desde criança, né? Ele sempre trabalhou. Acabou se envolvendo com o cinema e ali na década de 30, que foi, né, ali as décadas de ouro, né, de Hollywood, anos 30 e anos 40, ele teve uma projeção muito grande, né, enquanto cineasta. Ele é, assim, um dos grandes cineastas do período dele. Muitas vezes ele é comparado em criatividade só com o Walt Disney, assim, porque ele realmente tinha esse poder de transformar sonhos em realidade, né, com os filmes dele. Só que ali na virada da década de 30, enfim, no papel de artista, então ele foi produzir um documentário de propaganda para os Estados Unidos, né, para explicar para a população por que o Estado tinha entrado na guerra. Esse documentário se chama Por que Nós Lutamos. É um documentário de propaganda até interessante, assim, né, para o gênero, que é um gênero bastante limitado, às vezes um pouco chato. Ele conseguiu fazer alguma coisa, mas ele voltou da guerra muito tocado, né, muito movido, porque eu acho que a experiência Uma experiência da guerra toca muito a gente, né? Quem foi, participou, nunca volta igual, né? São situações que alteram ficam. a raiz da gente, né? Exato. Eu sei que depois ele já começou a se projetar para fazer o filme ali, né? O Felicidade Não Se Compra, como o filme que ele apostou tudo, né? Para que desse certo. E depois eu vou deixar a Teca voltar aqui, e aí ela vai contar esse finalzinho dessa história. Mas então, enquanto a gente espera a Teca, deixa eu ver se ela conseguiu. Deixa eu ver se ela já entra aqui. Tá. Pronto. isso. Opa, escapou outra vez. Tá. A TIM estava sem sinal, aí eu fiquei rezando para voltar, o sinal voltou, mas ainda está bem instável. Então, A gente foi para a guerra e aí ele se perdeu na guerra aqui na nossa... Mas enfim, ele volta, né, da guerra muito movido e ele percebe que tem algo que ele é chamado a fazer no cinema que só ele pode fazer, né? Que é esse filme que ele vinha tanto sonhando em fazer, né? E aí ele meio que aposta todas as fichas dele nisso. Ele funda uma própria produtora, né, que é a Liberty Films, para produzir esse filme que ele queria, nenhum estúdio queria muito bancar. Então ele produz esse filme e lança pela RKO, que era a produtora que ele normalmente trabalhava, uma grande empresa do mundo do cinema nesse período. Hoje em dia ela já não existe mais, como muitas que continuaram existindo, né? Tipo a Paramount, a MGM, a Warner, a própria Sony. Existem até hoje. A RKO não, a RKO ela mingou, né? Então ele produz esse filme pela Liberty, lança pela RKO, mas o filme é um grande fracasso, né, de bilheteria. Ele não vai bem. Ele perde todo o dinheiro que ele tinha investido, a produtora dele entra em falência, ele acaba tendo que vender os direitos para Paramount na época,
ficou uma coisa um pouco confusa, mas a princípio ele vendeu para Paramount. E ele meio que tem um momento ali de experiência, assim, na narrativa que a gente chama aquela experiência de quase morte, né? Que é o fracasso. Quando o personagem chega no fundo do poço e ele pensa, pô, eu apostei tudo que eu tinha e aquilo, né, não deu certo. Então a carreira dele meio que se encerra por ali, né? Ele não faz nada de muito, né, de grande depois disso. Ele vai se isolar no rancho dele e vai, né, seguir a vida dele, tentando viver com aquele sentimento de eu apostei tudo naquilo que eu acreditava e não deu certo. Mas aí, mais ou menos uma década depois, né, com a popularização da TV nos Estados Unidos, ali em meados dos anos 50, anos 60, esse filme ele retorna assim, com toda a força e se torna um filme de Natal, né, muito aclamado ali na programação natalina das TVs, né, nos Estados Unidos. E o filme se populariza nesse momento, né, ali quase uma década depois. E aí o Frank Capra é resgatado e ele recebe, né, todo reconhecimento que ele queria. Tiraram o homem lá do rancho para dizer, ô, cara, seu filme é bom mesmo. E aí ele recebe, né, muitos prêmios, enfim, honorários pelo conjunto da obra dele, porque realmente não se teve, né, nenhum cineasta comparado ao Frank Capra depois dele. Assim, realmente o feito dele é uma coisa muito única, porque ele conseguia unir, né, gêneros que parecem que não são, né, conciliáveis, que é a comédia e o drama, né? Então esse filme ele é uma combinação perfeita da comédia com o drama. E ele é um filme que tem uma narrativa muito bem estruturada, né? A estrutura da narrativa é muito perfeita. Então ele começa ali, né, com um momento de crise, ele começa na crise, né? Ele começa ali com várias orações por um tal de George Bailey, que a gente fica, quem será que é esse George Bailey? Mas é um monte de orações pedindo a Sagrada Família pelo George Bailey. E quem vai atender essa oração é São José, né? Que é o patriarca, né? O protetor dos pais, da figura masculina, né? Da sociedade. E aí São José ele pede para Deus um anjo para acompanhar o George Bailey nesse momento, que é muito interessante essa parte, porque o anjo pergunta, mas o que ele tem? Ele está doente? E aí Deus fala, não, muito pior, ele está desencorajado. Né? Então a falta da coragem é muito pior do que a doença. É pior que a doença, né? E é bonito também esse processo da oração, né? Porque começa com umas estrelinhas lá falando, o que está acontecendo, né? Com esse filme. Então, umas estrelinhas falando e de repente você vê o poder da piedade na família, né? Esse é um tema que vira e mexe sai aqui também na nossa entre eu e o pai aqui, a gente comenta bastante, porque não é uma coisa natural. Ah, eu quero que meu filho tenha transcendência. Não, isso se faz pelo próprio exemplo da mãe e isso depois é o assunto de poder fazer com que as crianças percebam o poder, né, da oração. De fato, foi o que salvou ali a vida do pai. Exato. Se a gente for entender ali ao pé da letra, foi essa oração ali das crianças, dos amigos, né, da própria esposa. Então, parece um pouco, sei lá, desnecessário ali essa introdução, mas não, se não tivesse esse momento, não teria toda a transformação que o próprio George Bailey teve ali, né, naquele choque, que foi o final do filme, né, pra gente situar. Então, começa com a oração das crianças pelo pai, né, e depois, para introduzir a história do próprio George Bailey, como que Deus ou São José conta ali, como que é, Teca? Eu acho muito bonito, porque aí São José fala, né? São José pede para Deus, né, esse favor, e Deus fala, tudo bem, então chama o anjo Clarence, que é um anjo, e é muito bonito que ele fala que ele é um anjo que São José fala, mas ele tem a inteligência de uma lebre, e São José fala que ele tem o coração puro como de uma criança, né? Ele tem a piedade de uma criança. E isso ele vai arrancar, né, esse milagre pela piedade dele, não pela inteligência, né? E aí São José chama o anjo Clarence e ele fala, então vem aqui que eu vou te contar a história da pessoa que você tem que ajudar, porque se você tem que ajudar ele, você tem que conhecer a história dele. E isso para mim é muito bonito, porque me faz muito pensar, assim, enquanto São José estava acompanhando esse homem, porque ele sabe a história dele toda, ele viu toda a história dele. Por quê? Porque São José é o padroeiro de todos os pais, né? Então ele estava acompanhando aquele pai desde a primeira infância, porque ele sabia o plano que Deus tinha para ele, então ele
né? E ele conta essa história com muito carinho, né? Porque o grande narrador dessa história, no fundo, é São José. Quem está narrando essa história para a gente é São José. Então isso eu acho que é uma coisa que passa despercebido, mas que reassistindo agora, né? Eu assisti esse filme milhares de vezes, mas reassistindo agora eu fiquei emocionada, né? De ver que, nossa, que detalhe de carinho, né? Você pensar que né, os santos que estão lá no céu, Deus com certeza, mas que os santos, eles nos acompanham também, né? Quando a gente invoca eles, eles têm esse carinho pela nossa vida. E então isso eu acho muito bonito, assim, que o grande narrador dessa história é o José. Certo, e vou passar a vez para o seu José aí, né, José? Você está muito quieto hoje, estou estranhando, não estou achando normal Não, isso. eu tô achando legal, muito legal o que ela tá falando aí, certo? Mas dois detalhes que eu acho bacana da gente comentar, quer dizer assim, um bom filme, como você falou, é aquele filme que a gente assiste uma, duas, três, quatro vezes e acaba descobrindo coisas nele, né, que são espetaculares, né? Quer dizer, aquela frase, porque realmente essa oração das crianças no começo, a gente só consegue entender às vezes na segunda vez que a gente assiste o filme, né? Que a gente consegue ligar. Esses tempos atrás, nós fizemos aqui aquele filme Feitiço do Tempo, né? E tem uma frase no final do filme que eu só percebi nessa vez. Eu já assisti várias vezes com o Sábio, a gente fez várias vezes né, nos programas de família, em que ela está deitada na cama com ele, no final, quando volta, né? E ele pergunta para ela, o que de bom você gostaria que eu fizesse para você hoje? Né? Que é o que ele faz para todas as pessoas. Provavelmente ele deve ter feito aquela pergunta, né? Então tem coisa, um filme legal é aquele filme que se assiste e daí você vai descobrindo coisas, mesmo depois, porque às vezes tem esses filmes empacotados que você assistiu uma vez e diz, não, nunca mais vou assistir esse filme. Né? Ou às vezes acabou. E outra coisa que eu queria interessante, né? Quer dizer, o George Bailey, parece que no começo do filme, tudo que ele faz de bem, acontece um mal para ele, né? É mais ou menos na sequência, né? Ele salva o irmão, fica surdo. Ele salva o farmacêutico e leva um tapa e começa a vazar o ouvido, né? Certo? Né? Ele ajuda o irmão a ir para a faculdade, mas para ele acabou todos os sonhos dele. E para o Frank Capra também, né? Quer dizer, ele fez uma obra-prima e parece que tudo que ele tinha feito veio um mal para ele, que só depois, no final, que é resgatado. Me dá a impressão que assim, tem um paralelo até com a vida dele, mesmo depois do filme, né? Do que ele viveu e fez o personagem viver ali. Achei muito interessante isso que você estava comentando, né? Por isso me chocou, assim, parece que ele sempre recebeu, né, um peso do bem que ele fez, né? Mas, na realidade, era a grande missão dele, né? Era a grande missão dele. E eu queria até falar, desculpa, Teca. Não, eu só ia comentar que é bonito isso que você falou, do peso do bem que a gente faz, porque realmente o bem que a gente faz, ele tem um peso, né? Porque ele tem uma ressonância para a eternidade. E com certeza a gente vai carregar o peso disso, mas é entendendo o sentido disso que esse peso fica carregável, né? Não sei se faz... Mas fale, se você quiser falar. Não, eu ia falar que assim, até falei com o pai isso, né? A qualidade das nossas decisões, né? Sempre que a gente decide por algo bom, né, um bem, a gente deixa de decidir por outras coisas, né? Quando eu decido salvar meu irmão, essas consequências, que às vezes não são tão boas, são consequências normais, né? E que uma pessoa que não está acostumada à frustração, ela se assusta. Mas se a gente for olhar bem, é o dia a dia, né? Quando a gente, sei lá, escolhe uma esposa, você deixa de escolher outras, sei lá, milhões, milhares, né? E quando você escolhe assumir, por exemplo, a empresa do pai, como ele fez, você deixou de escolher as viagens, outras à universidade que ele quis, uma série de coisas. A gente não pode querer tudo, né? Às vezes eu vejo que as pessoas querem tudo. Eu quero ir, mas quero ficar. Né? Eu quero o calor dos meus pais, mas eu quero a independência de viver sozinho. Eu quero uma aventura no exterior, mas ao mesmo tempo eu quero a segurança afetiva de não sei... Bom, às vezes as pessoas não sabem que sim, as escolhas têm consequências. E isso educar para a maturidade. Penso que uma vida adulta, ela precisa ser projetada pelos pais desde cedo, assim. Quando eu falava com o pai, sobre, né, os pais do George, né, assim, o pai dele
fez questão de ajudá-la enfim, ele trabalhou desde cedo, né? Era uma criança que trabalhava ali no balcão do farmacêutico, uma criança que sabia ajudar na família, ao mesmo tempo o papel da mãe também, quando ele está lá adolescente, né, ou já adulto e ainda não tinha decidido, precisava de um empurrãozinho da mãe para dar os passos da vida afetiva dele que ele precisava. Então todo esse processo dos pais, direcioná-los para a maturidade, para a vida adulta, é saber que sim, supõe sofrimento, mas que não tem problema, né? O sofrimento faz parte da nossa trajetória. Se a gente sabe assimilar isso com ordem, com calma, com paciência. Acho que eu perdi a Teca aqui, mas o pai tá aí, né? Estou aqui, sim, certo? Ó, mas isso é uma coisa interessante, né? Que a gente sempre fala que a gente está falando até de produzir essas aulas sobre pai protagonistas, né? E os pais têm que ter essa finalidade de ser protagonista na educação, de ajudar. E isso não tolhe a liberdade das crianças, mas dá a ele maior liberdade, dá a ele a capacidade de decidir, a capacidade de ele ver o bem, né, que ele pode fazer com as ações dele, escolher entre o bem e o mal, a verdade, a mentira, né? E quando a gente fala assim da felicidade não se compra, né, naquela cena derradeira em que ele estava querendo se entregar por uma felicidade mais passageira, e ele diz, não, por mais que tudo possa acontecer, eu vou continuar na minha, certo? Ele não vendeu uma felicidade fácil, ele conquistou a felicidade, que é uma felicidade mais perene, né? Que é, assim, de fazer bem as coisas. Mas peraí, vamos situar esse contexto aí, porque acho que para quem não assistiu, não deu para entender isso que você falou. Vamos pensar o seguinte, posso dar um contexto linear agora de toda a história, para a gente já situar? Enquanto a Deixa eu Teca ver se a Teca entra aqui. Então por isso, a gente viu a parte dele em criança, né? Ali cuidava, tinha um irmão mais novo chamado Harry. Voltou até. Oba! Deu certo. A gente já falou aqui até da vida afetiva dele, já voltou, falamos já da empresa, mas a gente vai, para situar um pouquinho quem está acompanhando a gente, porque até porque esse filme não é fácil de assistir, fácil de encontrar, né? Eu só encontrei recentemente na plataforma do Brasil Paralelo, mas é um filme que é difícil de achar. Por que é tão difícil de achar esse filme, Teca? Só uma pergunta ali aqui. Tem uma questão aí de uma confusão de direitos autorais, né? Os direitos autorais deles são um pouco confusos. Uma coisa confusos. Deve ser por isso. Exato. É um pouco confuso, assim, a situação legal dele, mas aí as pessoas ficam com... falaram que tem no Telecine também. Uma vez o pai viu na Prime, não é, pai? A Prime saiu, a Prime tirou dele. A Prime, eu assisti uma época que eles estavam... Dizia, olha, esse filme vai acabar daqui 2 semanas. E eu assisti, 2 semanas depois ele tá na minha lista de espera da Prime e diz lá, filme não disponível. Então, por isso, ainda temos que ver se ele fica mais acessível. Deixa eu ver se... Mas então, contando como fluiu a história, né? Então, comentamos que começa ali com a oração. Voltou. Começa com a oração das crianças, depois mostra um pouquinho a trajetória dele. Ele salva o irmão e fica com a audição prejudicada. Depois o irmão vai crescendo e o irmão vai para a universidade, e o sonho do George sempre é ir para a universidade, viajar. E é interessante porque ele tem uma sadia ambição. Até eu queria tocar nesse assunto aqui com vocês, porque ele entra sempre na loja dele, lá onde ele trabalhava, e falava, eu queria $1 milhão, né? Eu queria muito ser rico, né? Eu queria muito ter facilidades e essa sadia ambição que depois ele vai encontrar com outras ocasiões mais duras, né? Ou ele vai ter que conviver com um homem que era bem ganancioso e teve que ver o quanto vale, né? Qual é o meu principal tesouro, né? Ao mesmo tempo que a gente pode sonhar, sim, em ter uma vida com
confortavelmente, economicamente bem instalada, assim, é necessário também ver quais são as consequências de cada uma das nossas escolhas, né? Então ele vai, teve que assumir a direção da empresa na morte do pai, uma empresa que financiava ali, você me corrige até se eu estiver errada aí, porque acho que você assistiu muito mais do que eu. Então ele tinha uma empresa que financiava pequenos construtores ou pequenas famílias que eram mais pobres, mas ajudava as pessoas a terem sua casa própria, seu Realizar o próprio seu negócio. sonho. Ele fez muita gente realizar o sonho, deu muita liberdade para as pessoas, com uma capacidade Confiava muito nas limitada, pessoas, né? né? Muito limitado, confiava. Quando eu falei desse filme pro pai no final, esses dias, né, eu falei, nossa, pai, esse aqui é um filme sobre a paternidade, né? E ele falou, não, isso aqui é um filme sobre fazer amizades, trabalhar bem e fazer as amizades, porque, de fato, é muito sério isso, né? Que nos convida a refletir, né, no final da vida, né? O que aconteceria se ele não tivesse sido se ele não tivesse existido, né? Esse foi um dos pedidos no final já do filme, né? Quando ele percebe que entre as crises da empresa ali, ele poderia ser preso, já tinha se casado com uma super esposa, que é a Mary, e tinha ali 4 filhos já, eram 4 crianças. Era por aí, acho que 4. Uhum. E aí ele percebe que está em crise, estava com uma situação muito complicada, e toda a pressão também dos seus opositores ali, né, do antagonista do filme, fez com que ele se desesperasse, né, fazendo ele pensar que a pólice do seguro dele, quer dizer, ele morto valeria mais do que ele vivo, né? Sim. Então, porque o seguro de vida daria 15 mil e ele ali com aquele papel não tinha como salvar nem a empresa nem a família. Então foi um processo bem complicado de crise, fez com que ele se encontrasse de fato com esse anjo ali, né? Que no fundo é bonito porque ele sabia que o George ia salvá-lo, né? O anjo se joga num rio ali, se joga na ponte, sabendo que o George estava pensando em se suicidar. O anjo sabia que, como o George é uma pessoa que sempre ajuda os outros, ele o ajudaria. Isso é interessante, né? Porque essa é uma marca do George, né? E aí faz com que o George perceba que essa marca dele não é uma marca que foi forjada facilmente, né, ou à toa. E aí o George falou, seria melhor que não existisse. Ele falou, você quer ver o que acontece se sua vida não existisse? E pensar isso é muito sério, né? Cada um de nós agora, né, esse exercício de pensar, bom, quais vidas de fato a minha vida impactou, né? Essa palavra impactar é uma palavra de modinha, assim, né, mas é uma palavra séria, né? É uma situação que nos faz refletir mesmo, assim, o que seria, o que minha vida colaborou com as pessoas, por exemplo, 2021, né? Então, quais vidas eu ajudei, né? Será que eu fui como o George Bailey, né? Que fez de tudo para ajudar os outros porque confiava nos outros, né? Mesmo que a empresa dele ele tivesse que se complicar para emprestar, para financiar, para assumir ali a seguradora, a construtora, pessoas muito simples, né? Ele dizia, não, é uma pessoa confiável, vamos investir, vamos ajudá-la a sair do aluguel, ter o seu negócio próprio. Então é um filme que nos convida a muitas reflexões, a escolhas, né? Ele teve que escolher não ir para o exterior, ficar, escolher ajudar, né? E a gente vai vendo como que essas escolhas vão impactando na cidade dele, né? Que é uma cidade pequena. E às vezes a gente percebe que isso não é fácil, porque a gente está numa cidade grande, né? A gente talvez não tenha como mensurar todo esse processo, mas é um exercício que vale a pena a gente fazer em toda a época de Natal, né? Claro. Mas, Teca, fala você aí. Que Pensando nisso que você falou, né? Eu acho que tem muito isso do que o valor da nossa vida, claro, ele é o valor da vida, a vida tem um valor em si, né? Que é uma coisa que, enfim, não tem medida, não tem como você definir o valor de uma vida. Mas o valor da nossa vida está muito mais no reflexo que a nossa vida tem na vida dos outros do que no simples realizar os nossos sonhos, né? Realizar os nossos sonhos não vai fazer com que a nossa vida tenha valor, mas o reflexo que a nossa vida tem na vida dos outros, isso sim. Isso faz com que nós sejamos
uma alma de peso, né? Uma vida de peso, uma vida que faria falta, né? Se ela não, se ela, que ela vai vir a faltar quando ela não estiver mais aqui. Então, acho que isso é uma coisa que é uma reflexão que é muito importante para os nossos tempos. Porque a gente é muito focado na nossa autorrealização, naquilo que eu quero para mim, nos planos que eu tenho para minha vida, e não nos planos que eu tenho para minha vida dentro daquilo que só eu posso fazer, né? Por exemplo, só o Ney pode ser o pai da Cissa. Não existe outra pessoa que poderia ser o pai da Cissa. Sem o Ney, a Cissa não existiria, né? E essa função é só dele. Assim como só eu posso ser a filha que eu sou para os meus pais, e só cada um de nós pode ser o amigo que a gente é, a pessoa que a gente é dentro da nossa comunidade. E a gente tem que encontrar, né, qual que é esse papel que só eu sou chamada a fazer. Né? Que só eu sou chamada a fazer e que ninguém mais, nenhuma outra vida ao longo de toda a história pode suprir esse papel que eu supro. Né? Que é, no caso, por exemplo, de pai, de mãe, de filho, de amigo, de irmão, de professor, de o que quer que seja, né? E é isso que tem verdadeiramente valor, e não viajar pelo mundo. Isso qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode ir para a China, para a Índia, né? Não precisa da gente, né? Por que a gente é necessário de fato, né? E eu acho que é isso que vai trazer a verdadeira felicidade. Porque você pode ver, o George Bailey, ele poderia ter feito tudo aquilo, ele poderia ter sido um herói de guerra, ele poderia ter conhecido a América do Sul, ele poderia ter, enfim, virado muito rico, mas aquilo não ia trazer a felicidade de fato, né? Tanto que no final, quando, né, enfim, eu não acredito muito em spoiler, posso falar isso depois. Não, pode falar. Você falou o filme de 1946, né? Quem não sabe o final desse filme, que por favor. Mas quando lá toda a comunidade se reúne para ajudar ele, e eles brindam e falam, é o George Bailey, o homem mais rico dessa cidade. Por que ele é o homem mais rico dessa cidade? Dinheiro ele não tinha, ele estava para ser preso, sendo na praça inteira. Ele é rico de vidas que ele tocou, né? Ele é rico na sua família, porque ele, né, teve a generosidade de ter vários filhos, ele foi generoso com a mulher dele, ele foi generoso com toda a comunidade dele, e isso torna dele um homem rico, né? Porque ele tem uma legião de almas que são gratas à vida dele, né? Então isso não tem valor. Enfim, acho que até eu falo demais porque isso me emociona muito. E eu acho que quanto mais eu cresço, mais esse filme me emociona. Porque tem muito do que você falou, né? Da jornada da maturidade. Quando eu era criança, eu via, tipo, poxa, que pena, né? Ele não ficou rico, pô, ele nunca saiu da cidade. Mas quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai vendo que, nossa, não existiria outra decisão mais acertada numa vida do que essa, né? Do que você fazer aquele pequeno dever que lhe cabe ali na sua circunstância, na sua comunidade, na sua família. Mesmo que você nunca saia, eu sempre penso muito em Santa Teresinha quando eu penso isso, né? Que Santa Teresinha era a patrona, ela é, né, uma grande patrona dos missionários, né, das pessoas que saem em missão. E ela mesma nunca saiu do lugar dela, né? Ela sempre viveu ali. Mas por ter tocado a vida de tantas pessoas, ela tá aí pelo mundo, em missão, na vida de cada uma dessas pessoas que saem em missão no nome dela, sabe? Muito louco. George Bailey tem um pouco isso. Imagina, se não fosse por ele, o irmão dele não seria um herói de guerra, o amigo dele não teria virado rico, a esposa dele não seria feliz, né? Porque ela prometeu amar ele para a vida toda, né? E se ele não existisse, ela ia amar. Os filhos dele não estariam nesse mundo. Então, olha toda a riqueza, né? Que parece tão pequena, né? Que a gente olha e parece são coisas tão miúdas, mas que não são, né? Que são todo o sentido da nossa existência, assim. A Nath até colocou aqui, não sei quem é a Nath, mas ela colocou aqui, ó, São Felipe também queria ir para a Índia, descobriu que devia ficar ali, onde era a Índia dela ali, né? Exato. Isso é muito importante. A nossa grande aventura, às vezes, é aqui, às vezes é aqui. Bom, agora eu tô em Curitiba, eu moro em São Paulo, mas no caso, a minha aventura é ali, naquela selva de pedra, com aquelas pessoas que me rodeiam, cumprindo o papel que me coube ocupar, né? E que só eu sei que eu posso ocupar, assim como cada um de nós. Né? E eu acho que a jornada da nossa vida é descobrir isso.
E, enfim, o George Bailey, ele passa, né, por esse processo de renascimento, é um renascimento mesmo, porque é literalmente um renascimento, ele cai na água, né, ele tem um renascimento ali do batismo, né, porque ele cai na água, ele é imerso na água, ele ressurge e ele renasce, né. E muitas vezes na vida a gente vai passar por esses renascimentos. Eu acho que a gente está sempre redescobrindo o porquê da gente estar aqui, né, o porquê da nossa vida. E é muito importante a gente ter essas narrativas que nos amparam nesses momentos, assim. Um dos motivos pelos quais eu não acredito em spoiler é que eu acho que a função de uma narrativa ela ser, quando ela é boa, quando ela nos dá sustentação para a nossa vida, é ela ser ouvida e reouvida e ouvida e reouvida, né? Exato. Então, como é o caso, por exemplo, dos mitos, né? Que foram ali as primeiras explicações do ser humano. Todo mundo conhecia os mitos e eles falavam e refalavam, não existia spoiler, porque aquilo era a sustentação da vida deles, né? Como com as histórias bíblicas, aquilo é a sustentação da nossa vida. E toda narrativa, ela tem que ter essa função de sustentar a narrativa maior, que é a narrativa da nossa história, né? Da história da nossa salvação. Enfim, então eu acho que esse filme ele cumpre muito esse papel, que é um papel tão difícil da gente ter hoje em dia, né? Com o cinema, a gente é bombardeado de histórias que não significam nada e que são um mero espetáculo visual ou sensível, né? E quando o que a gente está pedindo não é isso, né? O que a gente está pedindo é algo que vá alimentar a nossa alma na missão que a gente tem, né? E eu acho que esse filme ele tem muito esse papel, assim. Você fez o Guilherme, aquele do sentimentalismo do cinema, que eu achei espetáculo, né? Uma aula de cinema ali, para a gente poder... a gente tem que educar, você ensinar os filhos o que é o bem e o mal, a verdade, a mentira, né? Ali ajuda bastante a gente a fazer. E eu queria contar um pouquinho, que às vezes essa ideia que às vezes a gente não vê o bem, né? Os pais também fazem isso, né, na educação. É impressionante. Eu tinha vários filhos aí que já estão crescidos, grandes, e você às vezes vai tentando educar e crescer numa virtude, e você insiste, e você faz, e você parece que aqueles 15, 16, 17 anos que está ali, não aprendeu, né? Depois, quando vê o filho saindo, depois mais tarde, se fala, nossa, aquilo que eu plantei ficou. Então, tem muito disso, né? Que às vezes a gente não consegue ver o bem que a gente gera instantaneamente, né? A gente tem que fazer porque a gente acredita nesse bem, né? Que acredita que isso é a verdade, né? Educar é muito nisso, tem que ter uma fé na educação, né? Eu vou educando, eu vou com a minha paciência, mas as crianças não aprenderam, falo de novo, terceira, quarta, quinta, sexta vez, e depois eles vão embora, e daí você vê aquelas virtudes, né, implantadas nele, né? Lá, assim, fazendo. Eu tive um caso bem, até já comentei algumas vezes na live, o Marco Aurélio, que antes de ir para os Estados Unidos, não tinha relógio, não tinha nada, para ele tudo era em cima da hora, né? Era em cima da... E quando ele chegou nos Estados Unidos, com 16 anos, ele deu quase que um pico de amadurecimento, né? Quer dizer, assim, uma coisa é você estar com os pais e outra coisa é você estar fora. Você viveu isso lá na Itália, né? Você saiu de casa, você sabe bem o que é isso. A primeira coisa que ele fez foi comprar um relógio, né? Ou seja, aquilo que o pai insistia em fazer ficou, né? Então tem muito desse, de a gente não perder a esperança, né? Nessa educação e seguir em frente. E as primeiras, na escola que ele foi, eles davam um boletim, faziam vários comentários sobre a atuação dele, porque era uma escola tempo integral, né? Daí falava, olha, ele é muito prestativo, chega pontualmente, entrega as tarefas, faz as coisas. E eu olhava e falava, nossa, né? Ele aqui era sempre em cima da hora. Então aquilo que a gente vai plantando, né? A gente colhe, né? Talvez não, eu colhi rapidamente. Um ano depois a gente viu como aquelas virtudes ficaram, né? E a gente achava que não ia ficar, porque parecia que não tinha mudado, mas vai mudar a raiz. E esse é um filme que faz isso, né? Que mostra que ele foi plantando, parecia que nada, era tudo simples, né? Todas as coisas assim,
Ele não tinha visto o efeito que isso fez na alma das pessoas, como é o pai educando, ele não sabe o efeito que isso faz na alma das pessoas. Uhum. Por isso que eu acho que é um filme também que, quando eu vi a primeira vez e terminei de ouvir, foi interessante que eu vi um dia, e no dia seguinte, contei tanto aqui em casa, que no dia seguinte eu revi ele, né, com uma outra filha, certo? No dia seguinte, ou seja, no dia, é um filme que você acaba de ver e no dia seguinte você tem vontade de ver. Por isso que o spoiler que você falou não tem É. não é problema, né? Não é problema, né? Revimos agora também agora no Esse Natal, Natal, né? muito Eu feliz que vejo, saiu do Select, né? Certo? a gente assistiu de volta todo o comentário da Sétima Arte, né? O comentário do filme pelo Guilherme Freire também. Uhum. E é bonito, porque assim, você vê que é isso que o pai falava, né? Semear. E é insistir no bem, né? Você vê que o George Bailey, ele que aprendeu a fazer, né? Cumprir o dever bem, pensando no que o principal é esse interesse sincero pelo bem dos demais, né? Não pelo bem próprio, né? Ele pôs na mesa ali todo o valor da lua de mel dele, ele se entrega pelos outros, né? E essa entrega não é improvisada, né? Eu vejo quando o pai falava aí, né, do Léo, falou, insistir, né? O Léo estava contando, o Léo hoje é aniversário dele, né? Falei, Hoje é aniversário dele. tá no imaginário só porque Não. porque é insistir, insistir, insistir no bem. Você vê que a gente percebe assistindo o filme que o pai do George Bailey deu a vida por isso. Ele insistiu, insistiu, insistiu em fazer o bem para as pessoas. E essa insistência no bem foi como que um exemplo muito forte para o George Bailey. Ele tinha uma clareza muito forte de que a missão dele era continuar o que o pai começou. Então, por isso que a gente também, enquanto família, quando a gente entende que é necessário insistir, lembra uma vez a gente fez uma live com a Cibele Scandelari também, ela falava, tem coisas que a gente vai insistir, insistir, repetir, repetir, e não ter medo de insistir quantas vezes for necessário. Mas assim, em primeiro lugar, os pais, né, dar a vida pelo bem, né, sem medo de não ser percebido, sem medo de dizer, puxa, eu vou lavar a louça aqui de volta, puxa, eu tô fazendo isso, né, e tal. Não ter medo, né, de se sacrificar, porque é isso que vai gerar essa sadia conexão em que um impulsiona o outro para manter essa insistência no bem, né? É só assim que esse amor que é tão importante, esse amor de doação, ele vai se concretizando na vida das pessoas. E essa sadia ambição que eu falava no início também, agora a gente já retoma, né, essa ambição tão grande de George Bailey, ao mesmo tempo que eu fiquei pensando, ele era um cara que tinha muitos ideais, parecia que tinha pouca iniciativa diante da namorada, ela teve que laçar ele praticamente, mas ele tinha uma ambição nobre, né? Uma ambição muito nobre. Ele tirava ali, né? Mal se joga o anjo, ele já essa ambição pelo bem, né? E essa é a ambição que a gente mais tem que ter, né? Assim, de buscar fazer o bem e de semear essa sadia ambição pelo bem na educação dos filhos, né? Então eu vejo que esse filme tem muito que nos ensinar com relação a essa entrega oculta, esse doar-se, esse gastar-se por amor, esse sacrifício pequeno, escondido, mas é sacrificado, coitado, mas é assim, a vida adulta é assim. E a gente tem que aprender a contemplar isso, a beleza disso, né? A beleza desse pai de família, né? E é um drama de pai de família ali, que ele abraça o filho no finalzinho ali, que ele tá desesperado, e dá um nó no nosso coração. Oh, meu Deus, ele... É muita responsabilidade, né? Por isso que São José é capaz de suprir, entender e dar uma dedada ali de ajuda, porque de fato não é fácil o papel do pai, né? Não é fácil também o papel da mãe. Mas a gente falava que ali por trás de um grande pai tem uma grande mulher, né? Porque ela não ficou só reclamando, né, do homem que entrou desesperado em casa. Ela, com toda a elegância que ela tinha, ela foi atrás de uma real ajuda, ela foi solucionar, né? Ela que deu aquilo que ele precisava. Ele não precisava de nenhum sermão naquela hora, ele não precisava, ele precisava simplesmente de 8 mil reais ali, e ela sabia que
poderia acionar vários amigos e poderia fazer isso de uma forma correta ali. Então é bonito que essa união de corações, né, essa unidade de ação do casal, por mais que ali tivesse passado por uma situação estranha ali, né, a crise foi meio forte ali no final, ela conseguiu ajudar a encontrar caminhos, né, e o casal isso, né, quando um tá mais aflito, o outro ajuda a encontrar caminhos, né, quando há esse equilíbrio, essa sinergia, a família vai para onde for, né, não tem problema que possa ser, de fato, né, um obstáculo para a felicidade, né, de uma família. Sem dúvida. Não, e acho, pensando nisso, né, do casal, bom, eu tô para me casar, muito em breve eu vou me casar. Diz aí, Teca, aqui ao vivo, quando que vai ser? Acho que eu já... Eu falar para as pessoas rezarem, dia 5 de fevereiro, então faltam 40 dias aí para eu... Uau! subir. Que legal! E vem muito isso, né? Até, bom, cada época da vida a gente absorve coisas diferentes. Então, nesse filme, a última vez que eu assisti, eu tava pensando muito nisso do casal e de como essa responsabilidade de um pai e de uma mãe, de você carregar, não tem ninguém que faça aquilo senão você. São vidas que dependem plenamente de você e ninguém tá pronto para essa responsabilidade. Não existe um momento da vida em que eu vou acordar e eu vou falar, não, eu estou pronto para ter não sei quantas vidas dependendo plenamente de mim e mesmo que eu esteja mal, mesmo que eu esteja doente, eu vou ter que fazer, dar certo. Não, ninguém acorda um dia se sentindo preparado. Então, essas coisas que a gente tem que se lançar na vida com medo, né? Porque, e contar que a gente vai ter ali o que é preciso para enfrentar aquilo, né? Porque pronto, a gente não tá, ninguém tá pronto para a vida, né? A gente se faz pronto no caminho, a gente se faz pronto vivendo, assim. E enfim, eu acho que justamente eu até tava lendo hoje os comentários das pessoas lá na plataforma, na BP Select, porque eu gosto de ficar vendo como é que tá a resposta, como é que tá a reação. E aí teve um comentário que eu achei muito legal, né? Que a pessoa falou, realmente nada compra a felicidade senão a virtude, né? A virtude é o que compra a felicidade. Eu fiquei, nossa, olha só que sabedoria. Realmente, a única coisa capaz de comprar a felicidade é a gente crescer em virtude, né? E enfim, a gente cresce em virtude nesses desafios da vida para os quais a gente não se sente pronto, em absoluto, né? Mas que a gente se lança mesmo assim, contando que enfim, né? Que a vida se faz ao caminhar, né? A gente aprende fazendo, né? Não, muito linda essa frase aqui, muito sábia, né? Quem compra a felicidade é a virtude, é isso mesmo, né? O conceito da virtude mesmo, que vai mudando o teu ser, que você vai sendo a pessoa que é cada vez mais livre e mais pro fim do que a gente foi criado, que é ser feliz, né? Essa é a verdadeira razão, né, da nossa vida. Deus não nos criou para sofrer ou para fazer, né, um caminho, nos criou para ser feliz e fazer as pessoas felizes, né? Então, e a virtude acho que essa de quem a gente é, né? Ela nos aproxima de quem nós verdadeiramente somos, né? Se a gente não enfrentar esse caminho, essas dificuldades, a gente nunca vai ser quem a gente nasceu para ser, assim. Então, E se a gente está não chegou nessa que você falou, né? O que Deus propôs para mim, essa pessoa perfeita, essa pessoa virtuosa, essa pessoa com caráter, né? A gente sempre vai estar com aquela sensação de que a tarefa ainda não foi real. E como é que a gente sabe disso? As felicidades que a gente tem, a satisfação naquilo que a gente faz. Embora a vida vai passar por diversas coisas custosas, né? Você vai passar por doença, vai passar por dificuldade tua, do teu filho, das coisas, cada um com um caminho para fazer, né? Porque é interessante, né? Eu depois estava vendo esse filme, que parece que Deus põe a possibilidade de você ser bondoso sempre, né? De você fazer o bem, né? O protagonista do mal lá, ele recebeu os $8.000. Ele podia fazer uma ação boa, falou, cara, tá aqui, devolver, né? Mas como que Deus disse assim, olha, eu te dou as possibilidades de você mudar o teu coração, né? Falta você querer, né? As possibilidades Deus vai colocando na vida da gente de uma forma ou de outra. E você escolhe se eu vou ou não, né? E hoje em dia, as pessoas escolhem muito pelo prazer. Tem um pessoal do cinema que está levando a gente a ficar
viciado a escolher o prazer, a coisa boa, né? Uhum. E não o bem do outro, né? Mas o bem seu, o prazer, que não leva à felicidade, né? Ele poderia ter feito aquilo e ele ia sentir uma felicidade que ele nunca tinha sentido na vida, podia mudar a vida dele, Uhum. mas ele não quis, optou em, né, no prazer que ele achava que ele ia conseguir, né, com aquilo, né, dificultar mais a vida dele e transformar, ser mais ganancioso ainda. Mas Sim. eu achei interessante que a possibilidade, que o roteirista colocou a possibilidade dele fazer o bem, Uhum. né, na mão dele ali, né, Uhum. e ele não quis, ele percebeu tudo, percebeu a verdade e ele falou não, Uhum. né? E É, eu achei interessante essa parte do filme, assim. e esse Você vê que cada pessoa tem uma visão, né? Você vai conversando com essas pessoas, pega um detalhe da narrativa. então, e aí, agora que você falou, eu lembrei lá no começo do filme, quando o Potter, né, o Mister Potter, ele tá ali num diálogo com o pai do Bailey, que o pai tá pedindo mais tempo, que ele vai conseguir os US$ 5.000. E aí o Potter fala, não, mas por que você não despeja essas pessoas, né? Por que você só não manda todo mundo embora? E ele falou, não, mas eu não posso, porque eles têm filhos, né? E aí o Potter falou, mas eu não me importo, não são meus filhos. Então é um pouco isso de você, nossa, mas não importa, entendeu? Não vai doer em mim. Que eu tenho a ver com isso, sabe? O que eu tenho a ver com isso é uma coisa que a gente vive muito hoje em dia, né? Por que eu vou fazer isso? Deixa que outra pessoa faz, deixa que outra pessoa faça esse bem. Eu não preciso fazer, porque isso eu não tenho nada a ver com isso. Mas até que ponto, né? Você não tem nada a ver com isso, imagina. Então, isso foi uma coisa que me tocou bastante essa última vez, agora que você falou que eu lembrei que, bom, elas não são meus filhos, né? Eu não tenho nada a ver com isso, mas a gente tem. E se Tem, eu não fizer esse bem, quem que vai fazer, né? Só cabe a mim, assim, né? Então, mesmo hoje em dia, eu penso o tempo todo, eu moro em São Paulo, eu passo por morador de rua todos os dias, o tempo todo, né? São Paulo é uma cidade que tem muito morador de rua. E toda vez que eu passo, claro, é impossível você ajudar todos eles financeiramente, né? Mas toda vez que eu passo por me vem aquela tentação de dizer, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tenho a ver com isso, porque eu tô passando na frente dessa pessoa, às vezes é o mesmo todos os dias, sabe? Então por que eu não vou dizer um bom dia? Por que eu não vou rezar uma oração para aquela pessoa, né? Por que eu não vou tentar fazer o exercício de imaginar, poxa, mas essa pessoa provavelmente tem uma família, ela tem um pai, uma mãe, né? De onde será, qual é a história por trás dessa vida que está em sofrimento? Eu acho que esse é um exercício que a gente tem que muito fazer para não cair nessa diferença, né, com relação às outras vidas. De que, né, eu tenho sim a ver com isso, e esse bem eu posso fazer, e às vezes só eu posso fazer, né? Então, é interessante. Não é, eu acho que isso já nos dirige aqui para esse concretizar, né? Porque eu pensei aqui, nossa, a gente vai falar, esse filme mexeu muito comigo também, porque até falei, pai, tudo bem que quem tem filhos, ou né, até que tá para casar aí, você tem o seu, a existência de vidas totalmente dependente de você, né? Mas eu não me casei, né? Eu não tenho o impacto, né, é muito difícil de você mensurar, né? Puxa, será que o mundo seria muito diferente sem mim ou quase igualzinho? Só mudaria um tiquinho, assim, um conselho, uma conversa, um círculo, uma palestra. Será que teria tanta diferença? Então isso nos compromete a sermos muito mais generosas, né? Tanto com os nossos amigos, com as pessoas à nossa volta, até que eu falava isso com o mendigo que eu passo todos os dias, né? Então agora fechando aqui a nossa live, a ideia seria pensar, né? O que a gente pode fazer para não deixar essa riqueza escapar nas nossas mãos, né? Que é essa riqueza do sacrifício escondido, que é essa riqueza do trabalho bem feito, que é essa riqueza da doação cotidiana, que são coisas que para as pessoas por aí não é nada, né? Mas a gente viu aqui, né, no nosso George Bailey o quanto é uma verdadeira riqueza e que cada um de nós pode pôr no papel e falar qual que é a riqueza que eu tô negligenciando aqui, né? O nosso tempo é uma riqueza, e como que eu vou aproveitar o tempo para me sacrificar mais pelos outros, para ser, né, para ter isso mais presente, e de uma forma muito concreta, né? Não só dizer, que bonito, né, o George Bailey. Não, vamos nós aqui, né? E aí, né? E aí, seu Ney, e aí, dona Tec, vamos pensar cada um de nós aqui para a gente concretizar esse caminho de doação e com propósitos aí para
para 2022, mas para dia 28 de dezembro de 2021 também, né? Uhum. Algumas pessoas perguntaram aqui qual é o filme, né? Quer dizer, às vezes entrou no meio dessa aqui, ó, esse é um dos espetaculares filmes chamado A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra. E realmente é um filme que nos leva a dizer assim, o que eu posso fazer no ano que vem para transformar as pessoas melhores, né? Quer dizer, e sem, né, com a vida dele, ou mesmo com o caso mesmo do George Bailey, que não recebia imediatamente o bem daquele bem que ele fazia, né? Você não faz o bem para poder receber uma troca, você não faz uma troca, né? É um bem que você faz, né? Faça o bem, não pensando no receber imediato. Não é uma troca, é fazer um bem mesmo, assim, sem pensar nessa troca. E para o ano que vem, eu acho que é alguma coisa que as pessoas poderiam ir pensando, né? O que eu poderia fazer para minha esposa, para o meu filho? Que virtudes eu deveria desenvolver neste filho ou naquele? O que eles precisam ver em mim, né? Mais do que para poder eles se desenvolver, mas eu ser o grande exemplo de um pai amigo, de um pai que sabe corrigir, de um pai que sabe exigir, de um pai que sabe conversar, que sabe abraçar, e tudo isso, você vai ter vários filhos e você vai ver como, ó, dizer assim, se Deus pode te premiar. Eu fui premiado com 9 filhos, eu acho que isso é um presente maravilhoso, né? E um deles você precisa estar junto, abraçando, o outro você tem que estar sorrindo, o outro você precisa estar exigindo, né? Cada um tem uma linguagem do amor, a gente entender tudo isso e fazer, e ser pai, né? Ter uma família é a coisa mais maravilhosa que existe, né? Não é fácil, né? Dá medo, né? A primeira vez que eu desci com o João Paulo, que é o meu mais velho, estava vindo para casa da maternidade, falei, e agora? Né? O que a gente vai fazer com esse menino? Certo? Está nas nossas mãos, né? Toda a vida dele, certo? Todo o futuro dele está nas nossas mãos, é um presente dado. Mas saber que Deus vai pondo as amizades, os cursos, as coisas, ele vai ajudando a gente não pode pensar que está junto. E não pode achar que é só dar comidinha que serve. Não, uma criança não é uma árvore, nem um cachorrinho que você coloca lá. Você tem que ser protagonista disso, né? Assim como os pais do Bailey foram protagonistas, né? A mãe disse, ó, menino, olha para cá, vai nessa direção aqui que dá certo. Teca, muito obrigado por esses momentos aqui, foi maravilhoso, gostei muito, né? Quer dizer, assim, foi espetacular, né? Muito, muito bom. Fora que nossas famílias aqui, né, Teca, a gente já aciona uma série de memórias aqui, né? Confesso que eu tô me controlando a live inteira para não chamar o Ney de tio Ney, porque eu sempre chamei. É muito, muito forte, né? Muito entrelaçado. Não, eu só quando eu penso em você, eu penso naquela cama cheia de Barbie, aquela Anastácia linda que eu sempre quis. Até hoje, tá aí, ó. Daqui a pouco eu tô vendo ela aí já. Mas então tá bom, gente. Um prazer estar aqui com você, né? Tudo de bom aí no teu casamento, na tua história, tua trajetória profissional, tudo isso. E logo mais estaremos em breve aí com mais. Puxa, agora que o Guilherme Freire entrou, a gente falou um monte dele aqui. Vergonha, porque ele que sabe tudo desse filme. Não, você sabe bastante também. Foi muito bom. Então, um abraço para vocês. Aí fica a dica de que dá para assistir ainda. A live vai ficar salva e depois a gente pode conversar mais sobre esse filme que nos faz tão bem. Um abraço para vocês e até... No BP Select lá, né, é maravilhoso esse trabalho que vocês estão fazendo. Isso de ver o filme, ver o porquê e ver o que a gente aproveita do filme, Teca, eu achei espetacular isso. É a coisa assim que não existe nenhum streaming. Eu acho que você poder voltar até olhar o filme novamente e entender esse trabalho que vocês estão fazendo com o cinema, esse trabalho que você está lá junto, eu acho que, olha, vocês estão de parabéns, né? Eu tenho adorado, tenho divulgado o que eu posso, porque é um trabalho que vai mudar muita coisa do cinema, né? Vão receber pressões, né?
muito grande de uma indústria que era paga para vender produtos, né? E vender ideias e vender sonhos falsos. Uhum. Uhum. Mas vocês estão deixando a coisa clara, né? O Guilherme, com esses programas que ele tem, você, por trás desse BP Select, eu acho, olha, fiquei muito feliz com esse trabalho, acho que vocês estão de parabéns com todo esse trabalho que vocês estão fazendo, tá? Isso dá todo sentido para o nosso trabalho. Eu vou até falar lá para a minha equipe. A gente fica muito agradecido quando a gente tem esse tipo de feedback, porque é um trabalho muito árduo, mas tudo que importa para a gente é ter um reflexo na vida das pessoas e ajudar as pessoas a encontrarem a verdade, né? No fundo, é para isso que a gente faz o nosso trabalho. Então, eu fico muito, muito feliz, muito agradecida de saber que você está aproveitando. Nossa, Gente, espetacular. Beijo para Um grande vocês, abraço. então. Valeu, obrigada por tudo. Tchau, tchau aí. Tchau. Tchau, tchau.